seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Entrevista da Hora. De antemão, grato pela sua audiência. Bom, no programa de hoje nós vamos falar de um assunto que nos diferencia de todos os animais da face da Terra. Estou falando de cultura, falando de arte, fruição, né? Estou falando da benfeitoria que está buscando o Museu de Arte Sacra de Mato Grosso. E para falar dessa benfeitoria, estou recebendo aqui a diretora do museu, Viviane Lozzi. Muito bem-vinda, grato pela presença. Obrigada, Cláudio, pelo convite. Obrigada por mais uma vez estar aqui no seu programa, poder falar um pouquinho, né, de cultura e arte. Sim, é um prazer imenso, né, falar contigo, falar dessa área que é uma área apaixonante, né? O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso teve uma ideia brilhante, né, que é tornar o acervo mais acessível, né? Acessível a pessoas com deficiência visual, acessível a crianças, acessível também para passear com esse acervo, né? Porque é difícil para você tirar uma peça barroca de 200, 150 anos e sair passeando por aí. Mas, né, um acervo em 3D realmente te permite uma mobilidade interessante. Viviane, como é que surgiu essa ideia, né, de imprimir em 3D essas peças? Conta um pouquinho pra gente. Então, nós começamos o ano passado uma discussão, né, sobre como a gente poderia tornar o acervo do museu acessível a esse público, né? Porque ali a gente tem hoje um acervo que é do século XVII, XVIII e XIX e ele está impossibilitado ao toque, né? As pessoas não têm como tocar porque são acervos raros. E automaticamente de você fazer o toque nessas peças, você transmite da sua mão suor e sal. Então, com isso você tem um processo de deteriorização da peça e o nosso objetivo é fazer com que aquele acervo conservá-lo e deixar que para futuras gerações também possam poder ver. E essa discussão começou o ano passado e nós procuramos o professor Maurício da Universidade Federal, que é ali do Lab UAL, do Departamento de Arquitetura, e começamos essa conversa, né? Ele esteve no museu, deu uma olhada no acervo, começamos essa aproximação para um processo de escaneamento, né, de fazer alguns testes de algumas peças para ver essa viabilidade, porque ele já estava desenvolvendo um trabalho com a fachada da antiga catedral e também de algumas fachadas de algumas edificações históricas aqui da nossa cidade. E deu super certo. Aí fui no Lab UAL também para conhecer o trabalho deles, né, ver o trabalho de impressão que eles fazem nessas impressoras 3D, usando lá polietileno, né? Então, com isso, a gente começou essa aproximação e falamos, ó, vamos desenvolver um trabalho em conjunto. E aí, logo na sequência, o BNDES, né, abriu o edital, que é o edital BNDES Mais Patrimônio, aonde nós entramos, né, nesse edital e passamos. Então, assim, vários museus do Brasil também nesse mesmo período passou, mas ela é uma política diferenciada para um processo de captação, né, que a gente chama-se de match fund, onde a gente tem que ter uma parte de contribuição da sociedade civil e assim também para que o BNDES possa fazer o aporte de recursos ao projeto. É como se fosse uma contrapartida do próprio museu, levantada junto com a sociedade, enfim. Justamente. Como que funciona essa parceria com o BNDES? Ele é de que forma? Nós temos o custo do projeto hoje avaliado em 126 mil, né? Que é para fazer essas réplicas. Então, nós vamos fazer em torno, vão ser aproximadamente 40 peças do nosso acervo que vai ser reproduzido, né? Só que tem um custo para isso, né? A gente tem um custo de pessoal que vai trabalhar, assim como também a questão do próprio material e algumas manutenções de impressoras que é do professor Maurício que está lá na universidade. Então, com isso, baixo, né? É um custo muito baixo, né? Mas com isso a gente automaticamente precisa com que a sociedade civil tenha esse envolvimento, porque fica para o museu fazer uma contrapartida de 42 mil, né? E essa contrapartida de 42 mil, a gente tem que fazer um processo de mobilização da sociedade civil, né, para que ela possa colaborar. E aí
aí o BNDES aportar os outros 94. Então, ou seja, a lógica é qual? A cada R$1 que a gente capta, o BNDES coloca 2. Então, essa é a dinâmica dessa relação dessa ação. Então, ela é uma ação que acaba onde nós vamos conquistar benfeitores para esse projeto e benfeitores que entendam a proposta dessa ação. Porque, vamos supor, nós criamos as linhas, né, que é a dinâmica, né, desse trabalho, a gente acabou criando as linhas de recompensas, né, para os benfeitores, e lá ela começa com R$20 e vai até R$5.000 a cada benfeitor que queira colaborar. E o benfeitor colaborando, ele também pode escolher alguns kits, né, e entre esses kits nós temos lá camiseta, caneca, nós vamos ter mini impressões em 3D também de objetos do próprio acervo, assim como outros objetos, né, que também estão dentro, como luminária, né, está entre os kits, e esses kits as pessoas escolhem a linha que ela quer apoiar, né, a recompensa que ela quer, que tem o kit ali montado. Então, com isso, é uma campanha onde a gente faz a mobilização da sociedade civil e é uma campanha onde todo mundo ganha, né? O museu ganha com isso, a sociedade também, e aí nós fazemos um trabalho que é um trabalho de inclusão, né? Porque a gente está incluindo as pessoas com deficiência visual, assim como as pessoas que têm dificuldade de ver e observar o acervo, né? Que também precisa tocar com as mãos. Aí a gente pode incluir as crianças, nós podemos incluir as crianças com síndrome de Down, as crianças também, os autistas, porque eles têm essa necessidade do toque. Então a gente vai criar um espaço, isso, né, até dizer, nós. Às vezes a pessoa, para reconhecer algo, ela precisa pegar. É sinestésico, né? Você tem várias maneiras de perceber o mundo: visual, olfativa, né, auditiva. Tem gente que é sinestésico, ele precisa pegar, né? Justamente. E isso amplia os sentidos, né? Com certeza. A gente se tratando principalmente dos ditos normais, nós, né, que enxergamos, né, nós já temos essa necessidade, né? Nós somos, nós não contentamos só de olhar com os olhos, né, que é o que a gente às vezes fala dentro do próprio espaço do museu, assim como também com as atividades complementares educativas que fazem uma comunicação melhor desse acervo, né? Mas a gente tem essa necessidade. Agora você imagina para um deficiente visual. Isso é mais complexo, porque ele não consegue entender o mundo que o cerca sem tocar, né? Então, assim, se eu for fazer um áudio descritivo de um objeto dentro do espaço museológico, vou pegar lá uma imagem de São Miguel Arcanjo, vou dizer para ele, ela tem 2 asas, né? Ele está vestindo um traje militar de cor azul, enfim, vou fazendo a descrição de toda essa peça, é uma peça do século XVIII, toda talhada em madeira, e assim vai. Mas ele só consegue ter a dimensão a partir do momento que ele toca, né? Para que ele entenda o que é essa asa, para ele entenda o que é esse traje militar, né? O sapato, enfim, assim, o que ele está vestindo, né? Então, ele só vai conseguir compreender isso através do toque. Então, para ele é muito mais difícil, né? E a gente que tem a visão, a gente também já tem essa necessidade de tocar, mas para o deficiente visual e também o cego, as pessoas com baixa visão, que a gente inclui em toda essa categoria, eles precisam, porque eles veem um mundo diferente, né? Então, esse projeto, ele torna o Museu de Arte Sacra acessível para esse público, assim também como para crianças, porque dentro do circuito expositivo nós vamos criar espaços específicos que vão fazer essa comunicação com esse público, né? E eles também vão poder ter acesso a esse aparelho cultural. E esse projeto é um projeto dentro do nosso estado inédito, né? Porque a gente não tem nenhum museu em Cuiabá e nem no estado de Mato Grosso adaptado para receber esse público. É um projeto muito bonito, né? Inclusivo, que vai permitir ao museu a itinerância também dessas peças, porque a partir, como eu disse no início, você tem isso em polietileno, né? Isso, são as impressões em 3D. Impressão em 3D, plástico, né? Então você consegue, de repente, transportar, levar isso para uma cidade no interior, levar um pouquinho desse acervo, que é um acervo riquíssimo de história sacra, né, mato-grossense. Agora, eu quero passar o link para você que ficou interessado em doar, conhecer essas bonificações, né?
né? Então você doa para o museu, o que você der R$1, o BNDES põe mais 2, se der 20, o BNDES põe mais 40, isso, né? Se der 100, o BNDES põe mais 200, né? E você pode entrar lá para conhecer, estão lindos os brindes para os benfeitores. Então é benfeitoria.com/Museu de Arte Sacra Mato Grosso, não, Museu de Arte Sacra 3D. benfeitoria.com/Museu de Arte Sacra 3D. E nesse link você conhece a campanha como um todo, pode ver os benefícios, pode doar 20, 40, 100, 200, 5 mil reais, se você puder ajudar, com certeza vai ser muito bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Viviane, porque às vezes a gente tem boas ideias, né? E não conhece os caminhos, né? E o museu achou um edital junto ao BNDES e foi nesse crowdfunding, né? Que é essa plataforma na internet chamada Benfeitoria, e tem vários projetos lá e tal. Como que foi esse caminho para a benfeitoria? Se a pessoa tá lá, tem uma ideia boa, como é que ela faz para chegar lá? Então, nós participamos desse edital em específico, né, que é do BNDES Mais Patrimônio. Mas essa plataforma, que é a benfeitoria, ela é contratada, né, pelo BNDES para poder desenvolver esse trabalho para esse edital, né, porque o formato que eles fazem com nós é match fund. É um pouco diferente do crowdfunding, mas o crowdfunding também a benfeitoria faz, né? Entendi. Porque aí nesse caso você vai fazer o crowdfunding, você faz uma captação direta, né, daquele recurso na íntegra do que você precisa para desenvolver sua ação. No nosso caso, o match fund é porque nós já temos um apoiador, né, que vai estar colaborando com 2 vezes aquele recurso que a sociedade civil coloca, né? Então, por isso que ele tem esse outro formato. Mas ao mesmo tempo, todos os dois mecanismos, eles são mecanismos de financiamento coletivo, né? Isso que é importante. E o BNDES, ele entende dessa forma, que o projeto é importante para a sociedade civil, a comunidade entende ele como importante, então eu vou apoiar com a parte que me compete, né? Então esse é o entendimento dele, para que ele possa também fazer a complementação desse recurso. E nós recebemos um prazo, viu, Cláudio? É um prazo curto para essa captação desse recurso, que é esses 42 mil, por isso que a gente fala que ela tem essa campanha, ela tem a dinâmica do tudo ou nada, né? Porque se a gente não consegue captar hoje, para frente, aí nós temos em torno de 29 dias, né, para finalizar a campanha. A gente está até que dia? 25 de fevereiro? Até dia 25 de fevereiro. Isso, a gente finaliza a campanha dia 25 de fevereiro. É poucos dias, né, para essa captação desse recurso. Então a gente precisa que a sociedade de fato se conscientize para essa importância e que ela colabora, né? As pessoas colaborem com valores que comportam todos os bolsos ali. A gente começa com R$20, mas aí você tem 20, 40, vai aumentando de acordo com o bolso desse benfeitor, né? De acordo com a condição financeira que ele tenha. Então a gente acabou fazendo dessa forma, né, que pudéssemos ter contribuições de vários benfeitores. Lá no total a gente já está com 81 benfeitores, nós estamos chegando próximo a 30%, né, da captação dos recursos, mas é importante que a gente tenha mais. E assim, eu faço também um apelo aqui a essa casa, né, que também os deputados, né, e as deputadas, aí nesse caso só a deputada Janaína, né, temos uma só, também colaborem, né, que sejam dos benfeitores dessa grande ação. A gente já teve a colaboração do deputado Allan Kardec, né, que já foi um benfeitor, e gostaria sim que os outros demais deputados também pudessem aderir, né, a essa ação e ser um benfeitor ali, de com certeza também fazer uma colaboração bem generosa, né, com o projeto nas linhas que nós temos, que são as linhas Master, Gold, né, que é viável, né, para cada um deles. Assim também convido a todos os trabalhadores dessa casa aqui da Assembleia Legislativa, né, também a colaborarem com o projeto. O pessoal aqui da TV também, né, a fazer essa colaboração, porque
essa é uma ação em que a gente vai ter condições de executá-la se a gente de fato tiver um envolvimento da sociedade civil. Então é importante que a gente tenha o envolvimento de vocês e que a gente tenha a colaboração de vocês. E que vocês entendam também que esse projeto ele é importante nesse aspecto do que a gente está trabalhando, que é fazer o processo de inclusão, né, das pessoas com deficiência visual. É interessante pensar, né, assim, essa contrapartida, né, quer dizer, desde que a sociedade entenda que isto é importante, nós colocamos o dinheiro também. Né? E é mais ou menos isso que o BNDES está dizendo. Olha, eu ponho 2 vezes mais daquilo que você colocar, né? Você põe, eu ponho mais 2, mas eu preciso que a sociedade também considere isso como uma coisa relevante. Você falou em 40 impressões, são 40 peças? Isso. Como que elas foram escolhidas? Então, a gente escolheu pelo grau de importância. Nós temos hoje lá no nosso acervo, são 4 altares, né, do século XVIII, e um do século XIX. Entre eles, a gente tem uma escala bem grande, né, a escala de proporção. A gente está falando aí de 5 metros de comprimento por quase 8 de altura. Então, a gente não vai poder fazer réplicas com a escala original. Nós vamos fazer com uma escala menor, né? E nós escolhemos os altares. Além dos altares, a gente escolheu a parte de imaginário, alguns objetos litúrgicos, né, celebrativos, alguns objetos de Dom Aquino, porque o museu ele possui o acervo de Dom Aquino Correia. Então, com isso, a gente também vai reproduzir algumas peças do próprio acervo dele pessoal e também do próprio dormitório. E escolhemos algumas peças também que vêm a ser do Papa João Paulo II. E aí, dentro do museu, a gente tem instrumentos musicais, que são remanescentes da antiga catedral demolida em 1968, e alguns outros objetos processionais, né, que também vão estar dentro dessas peças escolhidas para essa reprodução. Então a gente teríamos até mais, a gente tem até mais acervo, né, que teria condições de ser reproduzido. E com isso a gente cria, né, um espaço sensorial, um espaço tátil, né, para que as pessoas com deficiência visual possam de fato acessar essa informação do nosso acervo. Viviane, vou te dar uma sugestão: procurar o nosso conselheiro, ex-deputado Guilherme Maluf. Tem um trabalho, algumas leis importantes dentro da área da deficiência visual, que ele sempre buscou incluir. De repente ele também pode auxiliar, eu acho que vale a pena. Eu queria deixar a palavra aberta, nós chegamos aqui ao fim do programa, mas queria deixar a palavra aberta para você colocar alguma coisa que porventura não tenha perguntado, você acha importante trazer? Eu acho que é isso mesmo, a gente acabou falando tudo, né, sobre a campanha. É muito importante que todos colaborem, né, os ouvintes do seu programa, da Entrevista da Hora, assim como os trabalhadores dessa casa, né, os deputados aqui. Eu gostei da sua dica em relação ao Guilherme Maluf, né, também vamos estar dialogando aí sobre isso. E é isso, pessoal, colaborar com a gente, né, no benfeitoria.com/Museu de Arte Sacra 3D, para que a gente possa tornar o Museu de Arte Sacra um espaço mais acessível e inclusivo para todos os públicos. Bom, cabe em todos os bolsos, né? A partir de R$20 você pode auxiliar. Eu já auxiliei, tem tantas pessoas que eu conheço que também vão auxiliar, estão auxiliando, para a gente ter aí um acervo mais acessível e inclusivo, né, para essas pessoas. E você também, né, que pode ir lá e tocar a peça, né, no formato, realmente é uma experiência sensorial. Bom, esse programa termina aqui. Você sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui é levar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às 12 horas, às 5 da tarde e às 9h30 da noite, também no YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT. Fiquem com Deus e até a próxima.